Então você vai abrir no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Verso 26 do capítulo de número 12. Evangelho de João 12, verso 26, a parte B. João 12, 26, a parte B. Acharam? Digam glória a Deus. A parte B diz assim: aquele que me serve será honrado por meu Pai. Pode fechar a Bíblia. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Você lá tem dimensão do que é ser honrado por Deus? Você consegue imaginar o que é ser honrado por Deus? Eu estava sentado na frente da TV lá em casa ontem, as pessoas conversando, e eu coloquei no guia para ver o nome dos filmes, e eu vi um título de um filme que já tinha começado, mas estava no comecinho, e eu disse assim: esse filme falou muito comigo. Tanto é que depois que eu assisti o pedacinho do filme, eu comecei a colocar louvores antigos que eu não ouvia faz tempo. E aí alguém comentou assim: meu pai ouvindo esses louvores, o culto amanhã, meu irmão, não vai ser brincadeira não. E o nome do filme é Homens de Honra. E é a luta de alguém que quer provar para o mundo que é possível, embora o mundo todo diga que não é possível. Então, se tem pessoas que hoje ouvem que não é possível alguma coisa, somos nós, que somos cristãos. Então nós estamos rodeados de dúvidas, não nossas, mas das pessoas que tentam nos convencer que as dúvidas que eles têm são a certeza que nós devemos acreditar. Hoje, o casamento entre pessoas se tornou banal. Hoje, é melhor viver namorando do que casar. Porque se eu quiser desistir e ir para outra, eu vou e faço isso aí, está acabado. O casamento hoje traz problemas. Hoje ter filhos é coisa banal. E se engravidar fora do meu projeto, eu aborto. Hoje, ser fiel à igreja que se congrega é coisa banal. Eu posso ir no lugar que eu quiser, eu tenho liberdade. O Brasil é um país laico, de diversas religiões. Eu posso ir onde eu quiser, eu vou onde eu quero. Então, está difícil da gente provar para as pessoas que é possível. É possível acreditar-se na instituição chamada casamento. É possível acreditar-se na fidelidade. É possível acreditar-se no corroborar do crescimento de uma criança que mama no peito, não sabe falar. Você vai ensinar tudo para ele. É possível a gente acreditar na instituição chamada Deus. E aqui Jesus, não sei se você sabe, ele está prevendo a sua crucificação. Quando é que ele preveu a crucificação? Quando alguns versículos antes, Filipe é procurado por um grego, e esse grego diz assim: eu quero conhecer Jesus.
Então todas as vezes que alguém diz assim, eu quero conhecer Jesus, Jesus está próximo de morrer. Olha que coisa linda. Se eu fizer o apelo aqui e alguém disser, eu quero aceitar a Jesus como Salvador, Jesus está próximo de morrer de novo. Então quando Jesus recebe a notícia de que um grego está querendo conhecer ele diz para os discípulos, ele diz assim, o reino de Deus é chegado. Eu preciso morrer. Aí ele vem com essa história de servir. O problema de servir quem vai morrer é a possibilidade de ter que morrer junto com ele. A possibilidade do cristianismo hoje não é viver e ser rico. A possibilidade do cristianismo hoje é perder tudo e morrer por causa de Cristo. Nós hoje estamos ouvindo uma palavra tão para cima, tão para cima, tão para cima. Meu filho foi comigo num culto ontem. Sexta-feira, perdão. Ele foi num culto comigo sexta-feira. Hoje é domingo, né? Então foi sexta-feira. Ele foi no culto comigo sexta-feira e ele viu como é que Deus dá uma palavra para uma igreja. Quando eu cheguei lá tinha um rapaz orando. O Senhor falou para mim, anota essa frase. Logo depois uma varoa orou, ele falou, anota essa frase. Aí ele perguntou para mim assim, Espírito Santo, aonde é que eu quero falar? Eu falei, segundo essa frase, o livro do profeta Abacuque. Ele falou, é lá mesmo, pode falar. 15 almas para Jesus. É tão bom quando a gente ouve a voz de Deus. É tão bom. Hoje mais de 50 pessoas daquela igreja pediram amizade para mim no Facebook. E eu liguei pelo WhatsApp para o pastor e perguntei assim, o povo da igreja está querendo minha amizade, eu posso dar, pastor? Ele falou, fui eu que mandei. Eles precisam, pastor, de amizades sadias. Aquilo que mais está deteriorando a nossa vida espiritual são as amizades que não são sadias. Jesus ele disse no verso 23, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser, mas como glorificado se ele ia morrer? Quer dizer então que a glória aparente que o mundo pode te oferecer em vida não se compara à glória verdadeira que só vai se manifestar quando a morte chegar na sua vida. Se você não morrer para os seus projetos e os seus sonhos, você vai viver em busca de uma glória aparente. Você vai viver em busca de algo que amanhã você perdeu. Me perdoe, mas eu preciso falar. Você perdeu o tesão. E já não dá mais, já não gosto mais, já não quero mais, já não é mais. Mudou. O nome disso é glória aparente. Aquilo que te sustentou, aquilo que te amou, aquilo que te trouxe prazer durante 10, 15, 20 anos, de repente não serve mais. Aquilo que te ajudou, te levantou, te perdoou, agora não serve mais. O nome disso é glória aparente. Aquilo que Deus revela a nós é permanente. Aquilo que Deus manifesta a nós é permanente. Eu acredito plenamente na cura desse... Como é que era o nome dele mesmo? Kevin. Eu acredito plenamente na cura do Kevin. Você acredita? Diga amém. Mas eu como profeta preciso dizer uma coisa. Ele precisa se apegar com Jesus. Porque se a cura veio da quimioterapia, amanhã o câncer volta com uma metástase e ele vai morrer. Se Jesus curou, a seiva da vida é na árvore. Ele precisa se apegar a Deus. Nossa, mas vai dizer um negócio desse? Se eu não disser, ninguém vai dizer. Então eu preciso dizer. Porque se eu souber a notícia que esse menino passou, e eu vou perguntar para a mãe dele, estava em Cristo? E ela me responder, não.
Então Deus me usou para falar para ele hoje que ele precisa se apegar com Cristo. Mas se apegar verdadeiramente. Não é se apegar porque foi curado. Não. A mulher do fluxo de sangue quis se apegar com Cristo porque foi curada. Jesus disse para ela: você não foi curada. A tua hemorragia estancou. Você continua doente. Agora que você se humilhou e olhou para mim, vai que a tua fé te salvou. Isso é cura. Isso é cura. Porque na eternidade para onde nós vamos não existe leucemia. Na eternidade para onde nós vamos não tem câncer. Na eternidade para onde nós vamos não tem coronavírus. Na eternidade para onde nós vamos não tem H1N1, não tem AIDS. Na eternidade para onde nós vamos existe vida e vida em... Você pode aplaudir a Jesus por causa dessa vida? Aleluia. Então Jesus, já vou terminar, tá, gente? Então Jesus, no verso de número 24, me ajuda aí. Estou gostando disso aqui, viu? 23, 24, congelamento, estou gostando. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai permanecer o quê? Sozinho. Mas se morrer, produzirá o quê? É por isso que tem gente na igreja que não produz nada. Porque não morreu. Precisa morrer. É por isso que Nicodemos ficou doido. Nicodemos ficou doido. Mas como é que eu vou nascer de novo? Você vai nascer de novo porque você morreu. Mas eu não posso entrar na barriga da minha mãe de novo já sendo velho. Deixa de ser jumento, rapaz. Eu estou falando que você tem que nascer da água e do Espírito. Diga Espírito. Isso. Então você precisa nascer da palavra. A palavra tem que te trazer novidade de vida. Novas diretrizes de comportamento. Diga transformação. Diga, eu não sou dono da verdade, mas Jesus Cristo é a verdade. Então se Ele me disser, diga, se Ele me disser e eu obedecer, eu morro para o que eu era e eu vou nascer para o que Cristo quer que eu nasça. Olha só o que ele diz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ou seja, existe grão de trigo que sai de lá do mundo, cai na terra aqui dentro e não morre. E ele fica só. Ele fica sozinho. O interessante é que ele diz assim: mas se ele morrer, ele gera muito fruto. Diga singular. É por isso que em Gálatas 5 fala do fruto. É por isso que em João capítulo de número 15 fala do fruto. Ele limpa o galho para que dê mais fruto. Então quando Jesus está falando do fruto, ele não está falando de fruto físico, ele está falando de fruto espiritual. Nós precisamos deixar de ficar só. Nós precisamos andar acompanhados pelos frutos? Não, pelo fruto. Quando ele diz fica só, é porque o agricultor passa e vê o galho vazio. Quando ele fala você não vai ficar só, é porque no galho tem um fruto. Tem muita gente que hoje olha para nós e diz assim: como é que vocês conseguem? Levanta 8 horas da manhã, vai dormir às 4, e no outro dia atende o dia todo e vem pregar à noite, e vai pregar à noite e ganha alma para Jesus. Como é que vocês conseguem? É porque cada fruto
que nós geramos, o agricultor faz questão de passar e limpar a vara. Quando ele limpa a vara, nós somos limpos pela palavra que ele nos tem falado. Então você às vezes esmorece e esquece-se, porque a realidade é que as tuas oportunidades de ler a Bíblia, você não lê a Bíblia. Você gosta de ouvir a palavra. Lembra que nós conversamos? Ler é diferente de ouvir. E eu disse para ela: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Você quer gerar libertação na tua casa? Diga. O quê? Os seus discursos não libertam. As suas axiologias não libertam. O que liberta a tua casa é a... Mas como pronunciar a palavra se eu não conheço a palavra? Eu preciso conhecer a palavra. E conhecer não é se tornar teólogo, mas é conhecer, é estar embasado. São ações que eu recebo e eu tenho reações de convicção. Eu recebo a ação de uma pregação e eu tenho reações de uma atividade. Quando Jesus ele vem falando aqui, ele diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Nós não perdemos a vida morrendo à toa, nós morremos por Cristo. A todos os dias, como diz o apóstolo Paulo. E logo logo vem o seminário da vida de Paulo aí. Agora, presta atenção. Perder a vida, que vida? A vida que o mundo quer que eu tenha. A vida na busca do dinheiro, na busca do prazer, na busca das coisas que o meu estômago quer comer. Eu não posso ficar sem comer alguma coisa. Minha esposa ontem estava dando exemplo para os pastores que estavam em casa. De vez em quando eu chego para minha esposa e eu digo para ela assim: meu amor, a gente poderia... Ela olha para minha cara e fala: não. Mas a gente não pode? Não, não pode. Por quê? Por que não? Nossa, mas a bispa é chata assim? Não. É que ela sabe dizer não. O problema é você ceder para que as pessoas ficam felizes e depois viverem em meio à tristeza. Se você souber dizer não no tempo certo, a alegria com certeza virá. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 20. Me ajuda aí, Gustavo. 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 20. Repete comigo e diga assim: pois, tantas quantas forem. Não. Eu quero que você repita. Diga: tantas quantas forem as promessas de Deus. Agora diga bem forte. Diga: todas. Diga: todas. Tem nele o sim. Todas têm em Cristo, todas têm nele o sim, diga sim. Por isso, por intermédio dele, nós teremos o quê? O amém. E é proclamado por nós para a glória de... O que foi que essa senhora veio fazer a respeito da vida do Kevin hoje? Diga: proclamar o cumprimento de uma promessa para a glória de Deus. Então ela teve de Deus o sim, diga o sim. Mas Deus também pode dar o não. Sim ou não? Sim. E Deus também pode dizer espere. Diga espere. Isso. Então para Deus existe 3 situações. Diga o sim, diga o não e diga o espere. Então tem situações que você diz não, mas você deveria ter dito o quê? Sim. Ou então tem situações que você diz sim e a verdadeira resposta era o quê? Espere. Não diga não, diga espere. Não, porque eu vou tomar essa decisão, é comigo mesmo. E a única coisa que Deus quer é que você espera. Quando Deus chega para Abraão e diz assim: daqui a 1 ano eu vou retornar e Sara estará com uma criança na mão. Diga: daqui a 1 ano. Quanto tempo demora para nascer uma criança? Por que Deus disse 1 ano? Ele não podia dizer daqui 9 meses? Sim ou não? E se Deus tivesse pressa, não podia dizer vai nascer antecipado com 7? Sim ou não? Sim. Agora por que ele disse 1 ano? A resposta é porque Deus precisa provar
se você está pronto para receber o que Ele prometeu. Como assim? Romanos capítulo de número 1, abra lá. Não, Romanos capítulo 4, abra lá. Você vai ver por que é que Deus disse 1 ano e não disse 9 meses. Romanos 4, verso de número 20. Romanos 4, verso de número 20. Olha aí por quê, ó. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi quanto ao que Deus lhe mais o quê? Se oferecendo o quê? Então quer dizer que durante 3 meses Sara continuava sem ovular. E durante 3 meses Abraão continuava sem ereção. Isso é forte demais. Então Abraão e Sara não ficaram transando durante 3 meses. Durante 3 meses o diabo se apresentava para Abraão e perguntava: cadê a ereção? Deus não falou que você vai ser pai? Como é que você vai ser pai sem ereção? Cadê a ovulação de Sara? Aí Abraão olhava para o diabo e dizia assim: glória seja dada ao nome do Senhor. Ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na sua fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Então, quando as coisas não acontecem para mim, o que eu tenho que fazer? Quando o resultado da prova não é aquele que eu esperava, o que eu tenho que fazer? Quando o resultado do exame do médico está dizendo que eu tenho aquilo que eu não queria ter, o que eu devo fazer? Vai chegar uma hora, sabe o que? Que os 3 meses acabam e a provação acaba e o nome de Deus é glorificado. O problema é quando o problema se apresenta e eu murmuro a respeito daquilo que está acontecendo. Então, quando eu aceito a situação imposta por Deus, eu morro. Aí Paulo diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Como assim? A palavra que ele falou é que vive em mim, me dando vida para resistir em contraposição à minha própria vontade. A minha própria vontade era ter toda a minha família dentro da igreja, mas a situação que eu estou vivendo é: só estou eu dentro da igreja. Então, diabo, glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vai ter uma hora que o diabo não vai resistir. Ele vai dizer: eu não aguento mais ouvir essa mulher dando glória a Deus. Eu não aguento mais ver esse varão dando glória a Deus. Eu arranquei tudo que ele tinha. Eu prejudiquei ele em tudo que ele tinha, mas ele continua adorando a Deus. Eu vou embora. Então chegou a hora da libertação. Chegou a hora da libertação. Deus vai dar ação na tua casa, diz o Senhor nessa noite. Quem ama a sua vida tem que perder ela. E esse amar a vida é querer as coisas instantaneamente quando o teu umbigo quer. E quando não tem, faz biquinho. Quando a coisa não acontece do jeito que eu quero, eu viro Não está acontecendo do jeito que você quer? Não procure defeitos em Deus. Olha para o espelho. Não tem outro motivo para Deus não te dar. O único motivo, resolvido lá? Legal. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Agora, verso 25, João 12, 25.
Eu achei isso fantástico. Vou até sair da frente de vocês aqui para vocês. Olha lá. João 12, 25. Esse processo de você perder a vida para ganhar é um negócio meio estranho, mas com o resto do versículo fica fácil. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Por quê? Por quê? Aquele que odeia a sua vida aonde? Nesse mundo. Fará o quê? A preservará para onde? Para a vida eterna. Sabe qual é o problema de resistir ao diabo? Quando ele nos oferece pratos que eu amo, é porque eu não acredito na vida eterna. E eu vivo segundo a imediatez desse mundo. Eu vivo segundo o pensamento, o ciclo deste mundo. Eu quando conheci a minha esposa, 50 e quantos quilos você tinha? 59? Não, acho que era menos. 49. Eu conheci com 10 a mais. Está com 59, lógico. Vocês dão risada. Mas eu não consigo enxergar minha esposa de outro jeito, a não ser aquela que eu vou enxergar quando eu chegar lá. Sabe por que os casamentos acabam? Porque porque os meus olhos vão enxergar ela com 80. 59. Não, mas eu enxergo você com 59. Claro. Seja sincera. Não, estou falando sério, porque Deus quer tratar com algumas pessoas aqui. Você sabe por que o meu sentimento por ela não muda, a forma como eu a beijo não muda, a forma como eu durmo com ela não muda, a forma como eu trato com ela não muda. Todos os dias eu levanto e eu deixo a pia limpa para ela, eu faço café para ela, eu deixo o leite já esfriado em cima da mesa para ela, o copo dela em cima da mesa, o açúcar preparado, eu deixo tudo para ela. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque eu a vejo com a mesma paixão que eu tinha quando eu a conheci. Porque eu não a amava. Quem me fez amá-la foi Cristo. Então, se eu a deixar de amar, eu estou traindo a quem? Agora, você acha que a tua esposa que adquiriu varizes nas pernas porque gerou os filhos que você fez nela e não queria usar camisinha? Você acha que essa mulher que ficou barriguda, que os peitos perderam a protuberância de maçãs ou de peras, como está escrito no livro de Cantares? Eu não estou sensualizando, isso está na Bíblia. Que você usou e abusou, queria 3, 4 vezes, uma atrás da outra, e depois virava as costas, roncava como um porco, e nem perguntava para ela se ela chegou ao ápice daquilo que você se propôs a oferecer para ela? Você acha que na glória ela vai chegar essa varizenta de peito caído e barriguda? Você está enganado. Você está enganado. Morra agora para poder receber a vida eterna completa. Morre agora. Cauteriza esses teus olhos carnais aí, essa tua vontade. Cauteriza aqui, filho, porque você tem a eternidade toda para provar dos benefícios que Deus nos outorgou. Tá? Preservará para a vida. Espírito aqui preserva sim para guardar para a vida eterna. Porque se carnalizar aqui, esquece o céu. Tá? Esquece o céu. Ótimo. E o último verso é: se alguém me serve, Jesus dizendo,
Se alguém me serve, siga-me. Não adianta seguir Jesus sem servir. Se não serve, não siga. Para não passar vergonha. Teve uma mãe que os filhos seguiam Jesus. 2 irmãos. Eram chamados de filhos do trovão. 2 irmãos seguiam Jesus, amor. Todo dia no culto, todo dia no glória, todo dia no monte, todo dia. Aí a mãe, cheia do cascaio, num dia chega no acampamento dos discípulos, chega para Jesus e diz assim: quando o seu reino se instituir, Jesus? Ele disse: pois não, minha senhora. Quanto custa a cadeira do teu lado direito e a cadeira do teu lado esquerdo? Eu quero comprar para que os meus filhos se assentem do teu lado quando o Senhor assumir a posição de rei do teu reino. Ele disse assim: antes de negociar o preço, vamos negociar as condições? Vamos. Quais são as condições? Eles estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Eles estão dispostos a morrer a morte que eu vou morrer? É o que ele está dizendo aqui. Se quiser me servir, me segue. Não passa na minha frente, não. É me segue. Viu? Me veja pelas... Não foi isso que Deus falou para Moisés? Me veja pelas costas. Você tem pastor? Segue ele. Mulheres, você tem pastora? Segue ela. Pastores e pastoras, querem ter pessoas seguindo vocês? A pergunta é: vocês estão seguindo os pastores de vocês? Quem segue aprende. Quem segue se torna igual. Então, essa é a maior suma da transformação possível de um servo. Um servo jamais será maior do que o seu. O máximo é ser o quê? Igual. O máximo é andar ao lado. Ao lado. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então, antes de você dizer para alguém orar, olha só, hein, Alfredo, antes de você dizer para alguém orar, porque você vai viajar para algum lugar, quem é que tem que estar naquele lugar primeiro? Então não é você que tem que pedir para alguém orar para Jesus ir com você. Não é Jesus que vai te seguir. Jesus tem que ir para que você vá atrás. Então nós temos que ter essa diligência de que quem faz a agenda não somos nós. Quem determina destinos não somos nós. Quem determina lugares não somos nós. Ele vai primeiro e eu vou atrás. Entende? Aí a gente não perde viagem. A gente não perde combustível. Nós não perdemos dinheiro. Nós não perdemos nada. Por quê? Porque Jesus está lá. Todo lugar que nós pisamos tem algo que tem que acontecer. São coisas que você fica até bobado, você fica bobado de ver, entende? Mais cedo ou mais tarde você vai entender que não existe movimento sem propósito, porque o reino de Deus é movimento.
Então, se o reino de Deus é movimento e o Espírito de Deus faz o movimento sobre as águas, sobre a palavra, não existe movimento sem propósito. Você não veio aqui hoje sem propósito. O propósito de Deus hoje é colocar você na fila. Não é colocar você como chefe da fila, mas é colocar você debaixo de propósitos estabelecidos. Nós precisamos andar debaixo de propósito estabelecido. Esse mês é mês de transformação. Por que eu não me transformo? Eu quero me transformar. Eu tenho que me transformar. É propósito estabelecido. Mês que vem, a partir de hoje, meia-noite, libertação. Você vai orar, meia-noite hoje na tua casa, você vai dizer: Satanás, já começa a preparar a tua bagagem, começa a preparar, pegar todas as tuas tranqueiras, já vai e já pega a tua vassoura, já levanta o tapete, já começa a achar a dracma que você perdeu, querido, porque esse mês o diabo vai ter que bater em retirada. A libertação, cadeia, algema, porta de bronze, céu fechado, vai cair por terra no mês de fevereiro, em nome de Jesus. Está acabado. O nome disso é propósito estabelecido. Propósito estabelecido, desígnio cumprido. E se alguém me ouvir, o Pai o honrará. Não peça honra para Cristo. Cristo só funciona para você morto. É sério demais o que eu estou dizendo, hein? Você depositou a tua fé na morte dele. Quando ele ressuscitou, ele mandou o Espírito Santo. Agora, ele é teu advogado. Amanhã ele vai ser teu juiz. Então deposite a tua necessidade em Deus. No nome de Jesus. Jesus não pode fazer nada por você. Quem faz as coisas ainda é Deus. Jesus é o nome que abre o caminho para Deus dizer: pode falar. Sem Jesus, porta fechada. No nome de Jesus, a porta. E o Pai que vê a sinceridade do teu coração diz para você: eis-me aqui. Entende? Então, vamos colocar as coisas em ordem. Nós perdemos esta autoridade de orar no nome de Jesus. E estamos chamando Deus de meu velho já. Certo? Estamos chamando Deus de paizão. Como muitos hoje querem menosprezar isso, para chegar na linguagem dos jovens eles entenderem. O Espírito Santo pode fazer até um jumento entender. Assim como a mula de Balaão falou. O Espírito Santo faz um leão sair do mato e faz matar um profeta desobediente e não tocar no jumento, que era a carne que ele estava acostumado a comer. O Espírito Santo faz uma ursa sair e matar as crianças que zombavam do profeta. Agora, o Espírito Santo não nos pode dirigir a ter reverência diante de Deus? O Espírito Santo não nos pode dirigir a ter reverência no vestir, no falar, no se portar, no andar dentro da casa do Senhor? Se o Espírito Santo faz com que os pássaros anunciem a mudança das estações, ele não pode nos dirigir a fazer as coisas que devem acontecer nas nossas vidas? É justamente essa a palavra: aquele que me ouve, o Pai lhe honra. Porque Deus, ele não fala com a gente a não ser por intermédio de Cristo. É a palavra de Cristo, é o verbo
que fala conosco e que nos dá autoridade de vencer as nossas dificuldades. Então, aquele que me ouve, o Pai lhe honra abençoando, lhe honra curando, lhe honra prosperando, lhe honra abrindo portas, lhe honra livrando, dando livramento, lhe honra reposicionando, lhe honra dando uma família, lhe honra dando filhos, lhe honra dando ministério, lhe dando dons. E por quê? Porque você está ouvindo. Vós já estáis livres pela palavra que eu vos tenho. E se ele diz e você ouve, nós somos livres. Mês que vem, a partir de hoje, meia-noite, é mês da libertação. Então é mês da gente ouvir muito. Sabe o que o diabo mais vai fazer com o povo de Deus no mês de fevereiro? Vai colocar o diabo para ele ouvir. Vai colocar os funks para você ouvir. Vai colocar os youtubers para você ouvir. Vai colocar as paródias universitárias para você ouvir. Como é que chama aquelas músicas, Bruno? Que a gente tira sarro, que a gente... Não, que estão transformando os gospel nessas músicas agora. Brega funk. Estão tendo a pachorra de transformar hinos em brega funk. Brega funk, mano. Né? E tem gente que não ouvia hinos, mas o brega funk ele ouve. E está achando que está sendo evangelizado. Tem gente que não consegue ficar em paz quando ouve um hino de adoração. Mas quando ele ouve aquela música do cornoscópio, cornoscópio, quando ele lembra daquele tempo de corno dele, ele fica viajando. A vontade de alisar o chifre, que nem o... Fica alisando o chifre. Me lembro dela, me lembro dele, fica alisando o chifre. Mas não consegue ouvir um hino de adoração. Joga esses LP do Roberto Carlos embora, irmão. Manda isso pro lixo. Aqueles LP que tem ele no helicóptero assim do lado assim, né? Manda isso. Eu sou terrível. Fique de pé. Se alguém me ouvir, se alguém me servir, o Pai lhe honrará. Se alguém me servir, o Pai lhe honrará. Um pouco para frente desse texto, tem um momento que Jesus, ele diz assim: Pai, glorifica a minha vida. Orando. Olha o que é ter voz no céu. Jesus diz assim: Pai, glorifica a minha vida. Aí a Bíblia diz que a terra tremeu, ouviu-se uma voz do céu dizendo: eu já te glorifiquei. E todos pensavam que era um trovão, mas era Deus respondendo na hora. Assim como Jesus, quando foi batizado: este é o meu filho amado em quem eu me tenho comprazido. Eu fico perguntando com quem é que Deus estava conversando ali, porque não tinha diálogo, certo? Não tinha diálogo, não tinha com quem ele falar. Eu vou posicionar você de algo. A voz de Deus não vai ser entendida por quem está do seu lado. Basta que só você a ouça.
não precisa mais ninguém ouvir. Você não viu o que Deus falou comigo? Deus falou com você. Se Deus falou com você, obedeça. Não, Deus falou comigo em umas partes, então Ele não falou em parte nenhuma. Obedeça. A minha casa, ela pode estar numa falência múltipla de órgãos por minha causa. E eu preciso ouvir a voz de Deus. Apóstolo, o senhor está forçando a banca para falar com alguém. Não. Pega o livro de Jonas. O barco ia afundar. Começaram a jogar tudo para fora, porque Jonas estava devendo para Deus. Só que pai e mãe têm uma dificuldade muito grande de jogar filho desobediente para fora de casa. Então, às vezes, eles preferem que o barco afunde do que ele jogar o desobediente para fora de casa. Se eu sou desobediente na minha casa, eu saio. Se eu quiser viver em desobediência, eu não vou prejudicar minha família toda por causa de uma decisão da minha carne. Eu não vou prejudicar minha vida toda colocando a mão aonde Deus está trabalhando. Se Deus está trabalhando, tratando do tom, eu não posso colocar a mão. Se eu colocar a mão, eu vou receber o mesmo tratamento. Amanhã, a casa que vai estar sendo provada vai ser a minha. Entendeu? É a minha casa que vai estar sendo provada. Seus pais vão passar, vão morrer. Amanhã você vai ver a sua casa sendo provada. Então tira a mão, deixa Deus tratar. Jesus está dizendo assim: não ouça ninguém, ouça a minha voz. A minha voz. Se você ouvir a minha voz, eu garanto, você não vai dar murro em ponta de faca não. Você vai ouvir a minha voz. E demônio nenhum tem o poder de suplantar, ultrapassar, ser maior do que a voz verdadeira de Deus. Então desde já eu já amarro toda a voz estranha da sua orelha, toda a voz estranha do seu coração, toda a voz estranha dos seus sonhos. Eu amarro agora em nome de Jesus todo sonho obsoleto, todo sonho falido e que não tem parte naquilo que Deus tem para a tua vida. Eu destruo isso no nome de Jesus Cristo. E eu coloco a abertura da voz de Deus sobre o teu sistema auditivo espiritual. Que eu e você possamos ouvir a Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Quem quer ouvir a voz de Deus, mesmo que seja contra aquilo que você projeta? Quem quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus, mesmo que seja para separar aquilo que você uniu, não que Deus uniu? Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Então, quem quer ouvir a voz de Deus para separar aquilo que Deus não uniu? Quem quer ouvir a voz de Deus para que seja unido aquilo que Deus projetou? Quem quer? Oh glória! Quem quer ouvir a voz de Deus para que os projetos e os propósitos se cumpram? Quem quer ouvir a voz de Deus para ser um bom administrador dos dons, das finanças, da prosperidade que Deus vai enviar sobre as nossas vidas no mês de março? O mês de março é mês de suprimento. Vamos terminar? Levante sua mão e diga assim: eu, nesta noite, entendi o que é ser honrado após ser servo.